Da sombra à luz. A transformação da dor sob todas as formas. Esse é o nome do livro que o jornalista Christian Preza escreveu, contando a trajetória de pessoas que passaram por um sofrimento muito grande, mas transformaram tudo em superação. E ele é o nosso convidado do bate-papo de hoje. Bem-vindo, Cris. Obrigado, Elaine. Prazer estar aqui com você. Bom, esse livro foi, assim, um grande presente para você também, porque são histórias muito fortes, né? Eu acho que todo jornalista, toda pessoa que trabalha com o ato de contar uma história é sempre um presente para quem está contando, porque é uma oportunidade de falar sobre uma experiência, uma memória sua, e é um presente para quem vai contar essa história, né? Quem vai colocar em palavras, quem vai fazer uma reportagem. Então, sim, porque eu particularmente me emociono muito com histórias de pais, mães e filhos. Então, foi realmente assim muito forte, mas assim um presente que levo para posteridade, assim. Vamos dar um spoilerzinho pequenininho para quem está em casa. São 3 histórias, né? A primeira história é a da Linda. Ela é mãe do Gabriel, que faleceu com 16 anos, e ele tinha adrenoleucodistrofia, que é uma doença super rara e que quando ele foi diagnosticado com 6 ou 7 anos, ninguém no Brasil sabia falar sobre essa doença, inclusive médicos. Então ela teve que, para poder cuidar do próprio filho, ela teve que aprender assim, tudo sobre essa doença. E hoje ela é uma referência sobre o assunto. A segunda história é a da Andréia, que inclusive já teve aqui no Comunidade, eu acho, que ela é mãe do Davi. O Davi faleceu com 10 anos e ele teve câncer, e ela criou um instituto com o nome do Davi. E a terceira história é a do Giba e da Michele, que são os pais do Álvaro, que foi diagnosticado com autismo, e a luta deles é não só para melhorar as condições para as pessoas autistas, mas para mostrar que essas pessoas conseguem viver normalmente, tranquilamente. E eles trabalham muito com a hashtag autismo não é doença, que é justamente uma coisa sobre inserção na sociedade mesmo. Agora, para contar uma história como essa, você teve que conversar muito com essas pessoas. O quanto isso toca a ponto, às vezes, de falar, nossa, eu tenho que melhorar muito na vida ainda, quando você ouve histórias tão fortes de superação. Porque, assim, uma coisa é, às vezes, a gente passar por problemas e dizer, nossa, tem um problema, que difícil. Mas quando ouve essas histórias, quando você sabe que isso é real, parece que os nossos problemas acabam, né? Eu acho que é muito sobre você entender, assim, as realidades do mundo, né? Porque eu comecei a escrever o livro quase que simultâneo a começar a fazer terapia. Tanto é que no livro eu trago uma teoria, né, do Jung, né, que é a teoria da sombra e da persona, que é da persona é o que você expõe, a sombra é o que você coloca de lado, e é você trazer pra luz essa sombra, que é o que te incomoda, é o que te faz ter medo, né? Então, assim, eu acho que não é exatamente sobre pensar que a vida poderia estar pior, mas é pensar em como você consegue pegar uma coisa que te machuca, que te deixa com medo, e transformar isso em algo que vai ser bom não só para você, mas para as outras pessoas também. Então, acho que é uma mensagem muito sobre como que a gente vai encarar as coisas, as situações de maneira geral. Tudo tem a ver com aceitação, né? Ah, com certeza, né? Porque assim, pensa, essas famílias, eles... Não no caso do Giba e da Michele, porque o Álvaro tá vivo, né? Mas no caso da Linda e da Andréia, elas tiveram a perda que qualquer pai ou mãe no mundo, assim, aterroriza, né? E assim, seria uma coisa pra acabar a vida delas? Poderia ser, pra muitas pessoas acaba sendo. Tem pessoas que não conseguem superar, que não conseguem se desvencilhar daquilo. E elas conseguiram transformar isso numa coisa que hoje elas ajudam várias pessoas. A Linda mesmo, ela palestra em congresso para médico. E ela não é nem da área da saúde, entendeu? Então, assim, uma coisa que para ela virou uma meta de vida, uma missão de vida, para ajudar o filho dela e para que depois, quando o filho dela já tinha falecido, ela pudesse ajudar outras pessoas. Porque o diagnóstico precoce dessa doença, ele é, assim, determinante se a pessoa vai viver ou não. Agora, o que é que te levou a entrar nesses temas? O que é que te levou a buscar essas histórias para um livro? Olha, como eu disse, eu me emociono muito com história de famílias, de maneira geral. Acho que é sempre um vínculo que não é que ele é inexplicável, mas é uma coisa que não é muito racional. Tanto é que no livro eu coloco que se a gente pensasse no quanto a gente pode amar uma pessoa, a gente não amaria tanto. Porque é uma coisa muito de como você se expõe, né? Então, assim, pra mim, o motivo pelo qual eu escolhi falar sobre isso é porque eu queria falar sobre uma coisa que saísse do meu coração, entendeu? Eu acho que, né, tem muito essa coisa de que o jornalista não pode se misturar, e realmente tem que ter um distanciamento
até de respeitar o outro, mas não tem como você não se envolver, né? Você tá ali, a pessoa senta, te conta uma história, ela divide a memória afetiva dela com você, e isso é muito, muito marcante, né? Então, assim, eu acho que pra mim foi muito sobre gostar de ouvir as pessoas conversando e querer saber, então, né, nesse caso especificamente, eram histórias que já tinham acontecido. Então, né, eu usei uma técnica de jornalismo literário, então é pegar uma história real e contar em uma forma de romance. Então, assim, é uma riqueza de detalhes, você tem que perguntar se a cor da parede importa, mas eu não posso inventar. Então, se a parede é branca, eu tenho que escrever que a parede é branca, mas porque a pessoa que está me dando a entrevista me disse, entendeu? Então, assim, você tem que ter um cuidado muito grande com o que a pessoa está te falando. E acho que foi muito sobre isso, o motivo pelo qual eu escolhi essas histórias, pelo interesse mesmo. E foi seu trabalho de conclusão de curso também de jornalismo? Foi, né? Tipo, a gente tinha a opção de fazer ou uma monografia, uma análise e tal, ou criar uma peça, um produto, né? E desde o começo eu sempre soube que eu queria escrever, mas tive uma dificuldade em chegar no tema. Porque, assim, às vezes você vai querer fazer uma coisa muito mirabolante e olhar, quero fazer uma coisa diferente e tal, e às vezes tá ali. Quero fazer 15 histórias. Quero fazer 15 histórias. Não dá. Não dá conta, dá, né? Você vai levar uns 2, 3 anos. Porque é justamente isso. Você tem que sentar. A pessoa vai te contar. Às vezes, assim, você escreve. Você fala, cara, mas tá faltando isso aqui. Eu vou ter que conversar de novo. Então, é um trabalho, assim, muito colaborativo e depois é muito solitário. Porque daí eu vou sentar e vou escrever sozinho, né? Então, assim, eu sempre soube que era sobre isso. E, por exemplo, eu já conhecia as histórias desde antes de saber que eu queria fazer esse TCC. Então, assim, tava ali o tempo todo. Eu só precisei, assim, dar aquela olhada geral e falar, acho que eu quero falar sobre isso e acho que eu consigo falar disso de um jeito que valorize essas histórias. Porque, querendo ou não, é isso que as pessoas querem quando elas te contam alguma coisa, né? Agora, Cris, como é que é esse cuidado que você falou de se envolver e de, ao mesmo tempo, passar essa informação de uma forma que não pareça nem, nossa, coitada da pessoa que passou por isso, e nem ao mesmo tempo, nossa, será que eu estou entrando demais? Será que eu estou estou perguntando demais? De repente, será que a pessoa está disposta a me dar essa informação? Eu acho que vai muito do feeling, da conversa mesmo, né? E de você sentir até que ponto a pessoa se sente confortável para falar sobre aquilo. Porque mesmo que, né, nesse caso, são histórias muito tensas, muito pesadas, o que eu percebi, e as 3 pessoas me falaram isso, eu nunca contei isso nessa profundidade para ninguém. Então, assim, mas não era aquela coisa, tô me sentindo exposta, eu tô me sentindo aliviado de ter tido essa oportunidade, né? Então, acho que tem um pouco disso, de você ter um cuidado, né? E sobre não se envolver, você ter noção de que aquilo é um trabalho, né? Então, assim, acho que do jornalista é muito sobre você saber balancear isso, não ser frio. Você tem que ter empatia pelo que aquela pessoa tá te dizendo, afinal ela tá te contando uma coisa muito pessoal, mas entender que aquilo precisa se transformar em alguma coisa. E no caso, né, de não ficar uma coisa, ai, coitado e tal, acho que a parte da psicologia, ela sustenta justamente isso, que não é sobre como essa pessoa sofreu, entendeu? Porque o sofrimento tá ali, entendeu? Evidente, escancarado. É muito sobre, beleza, você sofreu, e o que você vai fazer agora? E é a questão do luto e como você vai trabalhar isso. Tem pessoas que não conseguem sair do estágio de tristeza absoluta, né? Mas essas pessoas não. Elas, assim, né? Se você perguntar pra qualquer uma delas, elas queriam ter os filhos de volta, evidentemente. Mas, assim, não é a realidade que elas têm agora. O que elas vão fazer a partir disso? Então, é muito sobre essa trajetória. Teve algum momento em que você precisou parar um pouquinho, respirar? Ou como já estava muito forte dentro de você, foi fluindo e foi sendo escrito? Olha, assim, eu tenho muita questão do poker face, né? Acho que o jornalista ele tem que se blindar um pouco para não se desgastar tanto, né? Então, assim, tiveram momentos em relatos específicos que foi, assim, complicado. E agora que eu tô editando o livro, né, tipo, mexendo com questão de diagramação e tal, que eu tive que revisitar essas histórias, já faz 2 anos que eu escrevi. Tipo assim, parece que eu sinto aquilo de novo, entendeu? São histórias muito fortes que mexem comigo, que são, assim, eu me envolvi com elas, né, no ato de contar, mas, assim, é complicado, assim, falar, não sei se eu consigo. Consegue, mas é complicado. E, Dá assim, uma respirada, né? É doloroso, porque, assim, são pessoas que sofreram e que, assim, é uma coisa que não passa, a saudade tá ali, entendeu? A gente pode dizer que tem um Christian antes desse livro e um Christian depois? Com certeza, porque eu acho que quando você, assim... Eu sempre tive um respeito muito absoluto pelos meus pais como pessoas, como humanos, né? No sentido de, eu sei que vocês não são perfeitos.
entendeu? E eu agradeço, eu admiro vocês por terem tentado fazer sempre o melhor que vocês puderam, entendeu? Acho que quando você consegue ter essa relação, você se decepciona menos com as pessoas de maneira geral, né? Mas, assim, falando com esses personagens, eu acho que você entende, assim... Você entende que você não entende o que um pai ou uma mãe sente por um filho até que você seja pai ou mãe. Então, assim, acho que a grande mudança é essa, de que move montanhas e vai fazer tudo que for possível, entendeu? E os meus pais ficaram muito emocionados com as histórias também. Então, assim, foi um presente e foi uma transformação pra mim também. Que legal. Bom, e quem quiser o livro... Então, né, o livro não vai ser impresso, né, a versão física, mas até o final dessa semana ele vai estar disponível no site da Amazon. Então vai dar para ler em Kindle, vai dar para ler em PDF, pelo celular e tal. E o objetivo é justamente esse, assim, acontece muito das pessoas chegarem para mim e falarem: "Nossa, eu queria tanto ler o seu livro". E assim, não é um projeto no qual eu tô trabalhando mais. Já é um projeto que já foi encerrado e tal, mas falei: vou colocar o livro disponível para as pessoas poderem ler e tal, e tá ali registrado. Acho que é um projeto muito especial para mim. Foi ali, acho que um divisor de águas no início da minha carreira, de saber que era isso que eu queria fazer para sempre. Então, assim, é uma forma de celebrar também esse processo, sabe? Que foi muito especial para todos os envolvidos. Com certeza. Bom, então, na Amazon, no fim de semana, já vai estar disponível. Acho que até sexta-feira, no máximo, o livro já vai estar lá. Legal. Obrigada pela participação. Obrigado você.